noite, amigos. Bem-vindos todos à nossa quinta aula do curso Conhecendo o Espiritismo. E hoje o tema da nossa aula, do nosso estudo, é o Centro Espírita. Vamos começar, como de costume, pela leitura do Evangelho, a nossa prece inicial. O Evangelho escolhido hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1, o jugo leve. Vinde a mim, pois, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Envolvidos então, irmãos, por estas palavras, por esse carinhoso convite de Jesus, nosso Mestre, possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos trazidos até nós pelos benfeitores espirituais, refletindo sobre as questões que serão colocadas esta noite, pensando no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual e no crescimento moral, consequentemente, da humanidade. Que Jesus e os benfeitores espirituais estejam conosco durante o nosso estudo, graças a Deus. Centro Espírita. Então eu começo perguntando a vocês, o que é um centro espírita? O que é um centro espírita? O que seria um centro espírita? Então nós sabemos que os centros espíritas são instituições que têm por objetivo a divulgação dos postulados espíritas, não é verdade? Que foram codificados por Allan Kardec, como nós já vimos aqui há algumas aulas, no século XIX. Com o propósito maior, o maior propósito dos centros espíritas é colaborar de forma objetiva, através da divulgação dos postulados espíritas, na formação do homem de bem e consequente progresso da humanidade. Então a gente vê que a missão dos centros espíritas, o objetivo dos centros espíritas é grandioso, meus irmãos, não é verdade? Os centros espíritas são núcleos de quê? De estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as atividades dos centros espíritas, sobre as áreas de atuação dos centros espíritas, para que nós possamos começar a nos situar no movimento espírita. Então nós vamos começar colocando alguns aspectos do centro espírita. Aspectos do centro espírita. O primeiro deles que a gente quer destacar é o centro espírita como um templo. Em que sentido, amigos, o centro espírita é um templo? Respondam aí. O centro espírita é um templo enquanto local de recolhimento e prece, com o objetivo primordial de promover a conexão entre o indivíduo e a espiritualidade superior. Então, o centro espírita ele é um templo quando ele promove pela prece, pelo recolhimento, ele colabora para que o indivíduo que ali está possa entrar em conexão com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, com os benfeitores espirituais, com a espiritualidade superior. Então, é um local de paz, de refazimento, de recolhimento, de prece. Quando lá estamos em prece, quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, ali também eu estarei, disse Jesus. Então o centro espírita é esse templo que permite, que cria, que tem todas as condições necessárias para que nós possamos estabelecer, não estabelecer, não é verdade? Mas otimizar essa nossa conexão com o Pai. Às vezes, no corre-corre da vida, no dia a dia, nós meio que temos dificuldade em estabelecer essa conexão, perdemos essa conexão eventualmente. Então, na casa espírita, naquele ambiente preparado, propício, nós fortalecemos essa conexão. E aí, fortalecidos, conseguimos manter essa conexão por mais tempo, de modo mais uniforme, mais regular. O segundo aspecto do centro espírita é ser um lar. Quando o centro espírita representa um lar, em que sentido a gente pode dizer
que o centro espírita é um lar para seus frequentadores. O centro espírita recebe o quê? Frequentadores como lar que acolhe os membros de uma família, oportunizando um reencontro. Então, o centro espírita é como se fosse um lar, recebendo, acolhendo uma família. Cada um que lá chega é acolhido como se fosse membro de uma família. E esse reencontro, essa chegada ao centro espírita é uma oportunidade de reencontro. De quê? De almas adversárias do passado. Com que objetivo? Porque ali naquela congregação, adversários do passado se reencontram. Com que objetivo esses reencontros se dão no seio da casa espírita? Para que possam se reconciliar. Então, o centro recebe frequentadores como lar acolhe os membros de uma família, oportunizando o reencontro de adversários do passado para que se reconciliem. Mas será que são só os adversários que têm essa oportunidade de estarem reunidos novamente, depois de muitos encontros e desencontros em vidas passadas, para se reconciliarem na busca da fraternidade, da união? Será que na casa espírita, dentre seus frequentadores, só há adversários do passado? É claro que não. É também uma oportunidade de reencontro para almas afins. De almas afins, para que elas façam o quê? Almas adversárias na casa espírita encontram um ambiente propício para se reconciliarem. E as almas afins? Para que se encontram na casa espírita? Por que se reúnem? São atraídas. Têm encontro marcado, embora não saibamos a nível racional, a nível de vida presente, não saibamos disso. Mas temos encontros marcados no grupo espírita. Aqui nos vinculamos com adversários do passado para nos reconciliarmos e com almas afins. Para quê? Porque nos encontramos novamente, nos reencontramos com almas afins a cada oportunidade de reencarne, para que possamos fortalecer os laços de amor que nos unem. Olha que maravilhoso! No centro espírita eu tenho a oportunidade, num ambiente propício, de reencontrar meus adversários do passado para que possamos ali, naquela atmosfera saudável, buscar a reconciliação e almas afins que possam fortalecer entre si os laços de amor. Então, é um lar nesse sentido, com o objetivo maior de, como um lar, promover as bases para a grande família universal. Então, a casa espírita, como um lar, ajuda a promover as bases dessa grande família universal. Então, a gente vai vendo que o centro espírita é um conjunto, tem um conjunto de aspectos, um conjunto de vertentes, de áreas de atuação na vida do espírito imortal. Então, é templo, é lar, é mais o quê? Muitos já devem estar respondendo aí, né? Muitos de vocês já devem estar aí respondendo. O centro espírita é também, amigos, uma oficina de trabalho. Onde? Em que área de atuação o centro é uma oficina de trabalho? O centro espírita, ele constitui uma abençoada oficina de trabalho, oferecendo aos seus frequentadores a oportunidade de desenvolverem as suas potencialidades divinas, muitas vezes, amigos, adormecidas, através da prática de inúmeras atividades no bem. Então, ele é uma oficina de trabalho quando ele disponibiliza a cada um dos seus frequentadores inúmeras atividades em que teremos a oportunidade de desenvolver todas as potencialidades divinas que já estão em nós, muitas vezes adormecidas, guardadas, escondidas, através de quê? Do trabalho no bem. É através do próximo que eu chego a Deus. E como uma oficina de trabalho,
o Espiritismo nos traz, a Casa Espírita nos traz a oportunidade de nós cumprirmos uma das máximas do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Então é justamente nesse trabalho de doar-se ao próximo, de receber do próximo a oportunidade dessa doação, porque o próximo é a nossa alavanca de progresso. É trabalhando pelo bem do outro, não só na assistência social, na promoção social, mas também em qualquer outra tarefa da Casa Espírita. Nas atividades doutrinárias, nas atividades de apoio, nas atividades administrativas, cada voluntário, cada trabalhador, cada colaborador, nas atividades mediúnicas, também, é claro, muito mais ainda nas atividades de assistência e promoção social, é aí que nós temos a oportunidade de desenvolver essas potências divinas que estão em nós. Então, a caridade, o trabalho no bem, o Centro Espírita como oficina de trabalho é a oportunidade de colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprendendo de bom ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que aprendemos de bom dentro da própria Casa Espírita, dentro da própria doutrina. Então, oficina de trabalho é mais um aspecto da Casa Espírita, é mais uma vertente, é mais um ramo de atividades da Casa Espírita. E a gente vai vendo que esses aspectos, nenhum é mais importante do que o outro, na verdade. Eles vão se somando uns aos outros. Eles são complementares. E todos têm por objetivo o nosso progresso. Nosso progresso individual e, como a gente disse no início, o progresso da humanidade como um todo. O próximo aspecto da Casa Espírita, alguns de vocês já devem ter aí falado de todos esses que nós vamos mencionar aqui, né? Porque a gente já viu essa aula em muitas outras oportunidades. É a Casa Espírita como um hospital. Hospital? Mas vai doente para a Casa Espírita? Sim, somos todos doentes, meus amigos. Doentes do corpo, muitas vezes, e doentes da alma, quase sempre. Todos temos dificuldades, todos temos doenças físicas ou morais que precisam ser cuidadas. E a Casa Espírita é um grande hospital de almas. Um grande hospital de almas, acolhendo e cuidando de nós, os doentes, que precisamos muito. Tem uma imagem aí, vocês devem estar vendo, desse grande médico das almas que é Jesus. E daqueles que trabalham em seu nome, colaborando na tarefa de buscar levar o lenitivo, levar o apoio, levar o consolo àqueles que sofrem do corpo ou da alma, ou mesmo do corpo e da alma. Então, o Centro Espírita funciona como um grande hospital de almas, que oferece lenitivo aos portadores de enfermidades do corpo e do espírito. Dirigido por quem, meus amigos? Por Jesus e administrado por inúmeros benfeitores espirituais, exerce papel fundamental na edificação da saúde integral que todos nós almejamos. Então, a direção do trabalho como um todo, não só no hospital, como na oficina de trabalho, como na condução daquele grande lar de que falamos, como na direção do templo, existe uma equipe numerosa espiritual dirigida por Jesus. E existe também, nós sabemos, existem também as diversas equipes de encarnados, de espíritos como nós, vivendo na realidade material, que somos aqueles que mais precisamos de servir na oficina, de estar em prece e recolhimento, reforçando a nossa conexão com o Pai no templo, de sermos acolhidos por esse lar e nos reencontrarmos com almas queridas, ou com almas não tão queridas, mas que precisamos, com as quais precisamos nos
rever o nosso passado, nos reconciliarmos, precisamos do perdão, do auto-perdão, perdoarmos e sermos perdoados. E desse hospital também. Porque quando estamos doentes, do corpo ou da alma, do corpo e da alma, nós precisamos mais do que nunca desse grande e magnífico hospital espiritual, que é o Centro Espírita. Então, aprofundando os estudos, nós vamos ver as equipes numerosas em cada tarefa de socorro aos espíritos necessitados. Espíritos encarnados e também espíritos desencarnados são atendidos nesse hospital abençoado, nesse hospital de almas, encarnadas e desencarnadas. E todas recebem o lenitivo, o consolo, o conforto, o remédio que vem de Jesus. Como ele disse no mesmo capítulo de que nós lemos hoje o preparo, né, no Cristo Consolador, eu sou o grande médico da alma e trago o remédio que vos há de curar. Então a gente vai aprendendo aos poucos que as nossas dificuldades de ordem material, as nossas doenças de natureza corporal, material, elas são muito difíceis muitas vezes de serem enfrentadas, muito difíceis. Mas Emmanuel diz que a doença não tem endereço errado, são necessárias. Mas nós aprendemos que com a ajuda desse grande hospital, nos tratando, seguindo as recomendações dos médicos espirituais, seguindo as recomendações dos médiuns que ali estão encarnados, trabalhando em nome de Jesus também, nós conseguimos vivenciar as doenças do corpo de modo menos doloroso, com um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança, um pouco mais de força, por mais difícil seja a minha situação. Já os males da alma, as nossas doenças milenares, também são tratadas nesse hospital. Também são tratadas nesse hospital. Agora, é muito importante, meus amigos, que nós prestemos atenção a uma questão fundamental. Vou perguntar para vocês já vão responder. Será que o tratamento espiritual na casa espírita, agora falando para quem está doente do corpo, será que o tratamento espiritual na casa espírita, no centro espírita, ele dispensa o tratamento espiritual com a medicina da terra? Será que ele substitui? Ah, já me trato no centro espírita, tomei passe, não preciso mais me tratar. Será? Atenção, muita atenção. Os tratamentos espirituais não substituem os tratamentos médicos, pois que eles se complementam. A medicina da terra é abençoada pelo Pai, é abençoada pelos benfeitores espirituais. Ai de nós, se não fossem os médicos, os medicamentos, os cientistas, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, os psicólogos, todos os profissionais da área da saúde. A gente agora está vivendo um momento em que percebemos o quanto nós precisamos de profissionais da área da saúde, de todos os segmentos, com todas as formações possíveis, para nos trazer alívio nas nossas dores de ordem física. Então, é muito importante que nós não deixemos de lado os nossos tratamentos médicos. Que primeiro busquemos, sim, o diagnóstico, o tratamento a ser seguido, o medicamento a ser tomado, a cirurgia a ser realizada, mas como complemento, em consonância com esses tratamentos, nós temos à disposição de nós esse hospital de almas, que vai superpotencializar, se eu colaborar para que isso aconteça, com os tratamentos da medicina. Então, é um grande hospital de almas. Templo, lar, oficina, hospital. Será que falta mais algum aspecto? Será que falta mais algum aspecto da casa espírita? Pergunto a vocês que estão aí assistindo aqui, conversando conosco sobre centro espírita. Ah, existe, né? Todo mundo já respondeu, né? A gente deixou para o finalzinho,
mas talvez a escola de almas, que é o centro espírita, seja o papel mais fundamental da doutrina espírita, né? Jesus era um educador, foi o nosso mestre, nosso educador maior. Escola? Em que sentido o centro espírita é uma escola? Quem é que vai para essa escola? Quem é o público-alvo dessa escola? Somos nós, os espíritos, encarnados e desencarnados. Todas as atividades da casa espírita, elas são dirigidas a esses dois grupos, espíritos em mundos materiais, espíritos encarnados como nós, e espíritos desencarnados, que estão em estado de erraticidade, ou seja, estão no plano espiritual, entre uma encarnação e outra. Então, votada ao ensino dos postulados espíritas, que é a matéria a ser estudada, o Evangelho de Jesus, os fundamentos espíritas, a mediunidade, Livro dos Médiuns vai esclarecer, é o maior tratado, é o único grande tratado que a humanidade tem sobre mediunidade, focado no médium, nas potencialidades do médium, nos cuidados que o médium deve ter na sua formação, só para exemplificar um. Votada ao ensino dos postulados espíritas, a casa espírita constitui um foco de luz na Terra, levando aos aprendizes a oportunidade de entender a vida sob a perspectiva do espírito imortal. Então vejam só, meus amigos, um foco de luz na Terra é a casa espírita. O conhecimento é a luz que chega para nos tirar da escuridão, da ignorância. E nós, os aprendizes, temos a oportunidade, através do estudo da doutrina espírita, a oportunidade de entender a nossa vida sob uma nova perspectiva, a perspectiva do espírito imortal. Então, como dizem os espíritos, a partir daí, quando passamos a avaliar, a analisar, a vivenciar o nosso dia a dia, as nossas aflições, as nossas dificuldades e também as coisas boas que existem na nossa vida, olhando com o olhar do espírito imortal, tudo muda de sentido, tudo muda de figura, tudo muda de peso, porque nós passamos a valorizar muito mais as questões que trazem ganhos ao espírito imortal, em detrimento daquelas que constituem pesos à nossa caminhada. Então, não é para banalizar a realidade material. Os espíritos nos alertam sobre isso. Devemos cuidar do nosso corpo, que é uma bênção de Deus para cada um de nós, porque é através desse corpo que eu tenho a oportunidade de caminhar na senda do progresso, de reencontrar com esses adversários do passado. E mesmo que eu não lembre, por conta do esquecimento do passado, que é abençoado, os espíritos vão criar mecanismos para que nós nos aproximemos em ambiente propício, como o centro espírita, como a gente disse há pouco, para que aqueles laços, aquelas correntes de ódio, muitas vezes, sejam transformadas em laços de amor. Num processo, é claro, num processo, né? Não vou sair do ódio ao amor da noite para o dia, mas eu vou começar a trabalhar aquilo de ruim em mim, para poder aprender a amar, não importa quem. Então, a casa espírita, que tem por público-alvo o espírito encarnado, e os desencarnados também, que comparecem aos estudos, ela, através do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre e da doutrina espírita tão bem organizada por Allan Kardec, ela vem nos mostrar de modo muito racional que nós somos espíritos imortais e precisamos ver a vida sob essa nova ótica, sob essa perspectiva. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade, disse Allan Kardec em Obras Póstumas, que é um de seus livros, aquele que foi editado após a sua morte, como diz o nome,
obras póstumas, né? Escritos de Allan Kardec, que foram encontrados depois da sua morte, compilados e nos foram trazidos como um outro grande presente. Então, é pela educação, não é educação e instrução, não é dessa educação a que Kardec se referia. Essa escola que atua na casa espírita, essa escola que o centro espírita ela não é uma escola instrutiva, é uma escola educativa, educadora. É uma escola que visa ao progresso moral do homem. Então, não importa o nível intelectual, a formação intelectual. É claro que o intelectual, a formação, a instrução, a formação intelectual era uma base super sólida e super importante para que a gente possa desenvolver até as nossas percepções relativas à educação moral. Mas é a educação moral, a educação do espírito imortal que vai transformar a humanidade. E algumas das atividades na casa espírita, dessa grande escola, nós vamos só comentar algumas aqui, porque são muitas, e na verdade, em todas as atividades, esse aspecto de escola de almas está presente. As atividades de promoção e assistência social com crianças, adultos, jovens, idosos. Nas atividades mediúnicas, onde há sempre um estudo reflexivo antes de cada tarefa. Em todas as atividades, nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais a nos percebermos como espíritos imortais e a nos percebermos inseridos na grande lei de Deus. Então, são as palestras públicas que são abertas ao público em geral, que é o que nós estamos fazendo atualmente, não presencialmente, mas virtualmente. São os cursos regulares, esse aqui é um deles, por exemplo, que estão acontecendo atualmente, segundas-feiras, 18 e às 20 horas. Daqui a pouquinho tem o Livro dos Médiuns. E terças-feiras temos o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas também. Aí online, direto lá do SEMA. São os nossos cursos regulares, que ao longo do ano são mais de 40 cursos, normalmente no SEMA, né? Evangelização infantil, super importante. Educar a criança moralmente, desde muito cedo. Apresentar, na verdade, reaproximá-la de Jesus. Ir conscientizando aquela criança do seu papel na sociedade, do seu papel na humanidade. Fundamental, evangelização juvenil, não precisa nem dizer, né? Também é uma outra oportunidade de o centro espírita funcionar como essa escola de almas. E os encontros doutrinários, né? Encontros, seminários, muitas vezes com convidados, né? Os centros costumam fazer esse intercâmbio de convidados, né? Instrutores de uma casa vão a outra, e nesse intercâmbio a gente vai crescendo, vai multiplicando, vai ouvindo aqui, ouvindo ali, refletindo aqui, refletindo ali, e o mais importante, a gente vai colocando em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve, aquilo que cala na nossa alma. E às vezes a gente demora um tempo, demora pouco tempo, muito tempo, mas aquilo fica, aquilo cala, porque é a educação do espírito. Ela não acaba com a morte do corpo físico, inclusive. Muito do que a gente recebe a nível de educação espírita, educação moral, nós vamos acessar lá na frente. Então é muito importante essa educação espírita, essa educação moral que vai transformar o homem, vai transformar a humanidade. A educação do espírito imortal, à luz da doutrina espírita e do Evangelho, é o único meio capaz de promover a transformação moral da humanidade. Porque, como nós estamos dizendo aqui desde o início, o homem se transforma individualmente. E assim, individualmente transformado, um mais um, mais um, mais um, mais um, a humanidade toda se transformará. Nós não podemos ter dúvidas disso, de que essa transformação moral, essa reforma íntima cotidiana que nós estamos procurando promover em nós mesmos, cada um de nós,
ela é a reforma íntima da própria humanidade. E o único meio capaz de promover essa transformação é o Evangelho. É Jesus. São os ensinamentos do nosso Mestre. É o único meio, não há outro caminho. Não há outro caminho. Mesmo que você não esteja em nenhuma igreja, em nenhuma instituição organizada para isso, o Evangelho é o único meio capaz de promover a sua reforma íntima, a sua transformação moral. Então, quanto mais mergulhamos, quanto mais refletimos, quanto mais estudamos, mais nós vamos nos conscientizando e percebendo que não há paz fora de Jesus. E não há mesmo, não é verdade? Tanto é que quando estamos aflitos, quando estamos nervosos, ansiosos, enfrentando uma dificuldade, e vamos buscar no Evangelho, vamos buscar na doutrina, nesse acervo espetacular que a doutrina espírita nos traz, a resposta, o consolo, o entendimento, a gente já se pacifica um pouco. O problema está lá, não passou. Óbvio que não passou, não existe passe de mágica. Mas a gente acha o conforto, o consolo, o entendimento, o conhecimento, o esclarecimento, ele é uma luz mesmo. E essa luz nos faz com que, compreendendo, possamos nos sentir mais seguros. Muito importante. Templo, lar, oficina, hospital, escola. Mas como nós já estamos dizendo, assim, ao longo da nossa conversa aqui, a casa espírita tem uma dimensão espiritual, não só essa dimensão material, ou seja, não só esses trabalhadores encarnados que a gente encontra quando chega no centro espírita. E é muito importante nós prestarmos atenção a essa dimensão espiritual, para que tudo funcione, para que haja harmonia, para que haja um trabalho que flua de modo coeso, harmônico, fraterno, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Todas as atividades desenvolvidas no Centro Espírita são realizadas por equipes de trabalhadores encarnados e equipes de trabalhadores desencarnados. Então é preciso que, para que essa ambiência da casa espírita, eu cheguei no SEMA, me sinto tão bem, claro, existe toda uma ambiência preparada pelos bons espíritos e é nossa obrigação manter, sustentar essa ambiência. Então, preparo, recolhimento e prece são indispensáveis ao bom desempenho de qualquer atividade espírita. Esse papel cabe a nós, encarnados. Recolhimento, prece, a palavra certa, a roupa adequada, os modos, não falar alto gritando, e o recolhimento da prece. E muito mais do que os aspectos exteriores que eu coloquei aqui agora, é a calma interior, são os aspectos interiores do recolhimento, do preparo. Estar preparado toda vez. É preciso estar preparado sempre, né? No nosso dia a dia, mas principalmente na casa espírita, quando estamos em tarefa ou quando estamos como frequentadores assistindo a uma palestra, recebendo passe, num tratamento espiritual como pacientes. É fundamental. E o SEMA, gente? Estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa, né? E vamos falar um pouquinho do SEMA, né? O nosso centro, o Centro Espírita Maria Angélica, completou agora 31 anos de fundação, dia 15 de junho passado, e nós temos hoje todos esses aspectos que a gente colocou aqui estão presentes já hoje, depois de 31 anos no SEMA, né? Divididos, estamos em departamento doutrinário, que é o departamento que vai gerir essa grande escola, o departamento de assistência e promoção social, que é a diretoria que vai gerir essa grande oficina de trabalho, departamento mediúnico que vai gerir o hospital, vai atender e socorrer os doentes. Temos o departamento administrativo que vai gerir o dia a dia da instituição,
Nós somos uma instituição muito grande, então temos funcionários, temos todo um manancial de afazeres administrativos, de regulamentos a serem cumpridos, e o departamento administrativo é que vai cuidar disso. Temos o departamento financeiro que vai gerir os nossos recursos, vai gerir aquelas doações tão abençoadas que chegam, vai gerir as doações que passamos adiante, todas são passadas adiante, seja em forma de estrutura para nos receber, seja em forma de auxílio material àqueles irmãos, às famílias assistidas que tanto precisam de nós. Então nós temos hoje uma grande estrutura. Nós temos, a gente já vai dizer, 4 unidades, né? A gente já vai para 4. Temos a nossa sede no Recreio, temos o nosso SEMA, Lar de Angélica 1, Lara 1, que é o Lara 1, lá em Vargem Pequena. Em Vargem Pequena também temos o Lara 2, que é o Lar de Angélica 2. Tudo isso é o SEMA. E temos também, muito em breve, estaremos inaugurando a nossa unidade na Barra da Tijuca. Então, hoje o SEMA é uma grande família, que reúne 4 unidades. Nossa sede no Recreio, nossas unidades de assistência e promoção social em Vargem Pequena, Lara 1 e Lara 2, como carinhosamente conhecemos, e a nossa unidade na Barra, onde expandiremos as nossas atividades da sede. Então, somos hoje uma grande família, a grande família SEMA. E é muito importante esse vínculo do espírita com a casa espírita. É muito importante esse vínculo com Maria Angélica, com os benfeitores espirituais. Porque é na casa espírita que a gente vai se fortalecer para enfrentar o mundo aqui fora. Então, todos esses aspectos da casa espírita são mananciais fabulosos de recursos para nos auxiliar na nossa caminhada de espíritos imortais. Então, para fecharmos aqui com essa imagem linda do nosso Mestre Jesus, lembramos que o Centro Espírita é uma equipe de Jesus em ação. Cada membro trabalha pelo próprio aperfeiçoamento moral, contribuindo assim para o aprimoramento da humanidade. Possamos então, amigos, ficar na paz de Jesus, possamos estar aqui novamente na próxima segunda-feira com esse mesmo entusiasmo. Daqui a pouquinho, encerrada a prece final, estaremos conversando no nosso chat, respondendo às dúvidas de vocês, trocando algumas ideias, ouvindo as suas sugestões. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, que é como sempre uma prece de agradecimento. Agradecemos aos benfeitores espirituais por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouquinho mais da doutrina espírita, para que possamos caminhar com mais segurança, com mais firmeza, com mais fé, com mais esperança. Que possamos ter uma semana de muita paz e nos reunirmos novamente aqui, na próxima segunda-feira, às 18 horas, para conhecermos um pouquinho mais dessa nossa doutrina tão abençoada. Graças a Deus.